esse monge eremita, o Evagrio Pontico, ele vai tratar, digamos assim, das 8 doenças do espírito, tá? Ou chamado logismoi, em grego. Então são 8 formas de pensamento, 8 formas de concepção da realidade que fundamenta 8 pecados ou 8 vícios, digamos assim, que a gente pode chamar como... eu sei que, em tese, a gente estabelece os 7 pecados capitais, mas aqui no tratado, no livro dos Práticos, o Padre Evagrio, ele vai estabelecer 8 modos de pensamento, ou seja, como se fosse planos de fundo ou causas do que te leva ao afastamento da realidade. Então, beleza, quando a gente está falando de vida espiritual, a gente precisa entender a partir de hoje que vida espiritual, de fato, abordar esse tema tem a ver com conexão com a realidade, conexão com o ser, entendeu? Não existe esse negócio de vida espiritual como algo desconectado da realidade. Isso aqui tem que ficar muito claro para todo mundo, porque vida espiritual é um terreno perigoso. Tá? A ascética e mística é um território perigoso. Porque é muito fácil você cair num certo tipo de esoterismo. Tá? Se você não tiver ali um bom professor, um bom orientador espiritual, e pessoas que gostam desse assunto da ascética e mística, que é uma disciplina da teologia, geralmente elas flertam com uma coisa meio hermética, tá? Tem alguma coisa de hermético aí no meio, pelo menos na parte de explicação de vida espiritual, mas isso daqui pode te levar para um certo esoterismo, uma espécie de esquisitice, e tu ficar meio birola da cabeça. Tá? Nessa caminhada toda, assim, esses anos todos, o que eu mais observo é que as pessoas que se arriscam a começar uma vida espiritual e tudo, e empolgadas, elas caem numa espécie de... uma coisa meio amorfa, assim, meio patológica até, no sentido comportamental. Entende? Por falta de compreensão mesmo, por achar que a vida espiritual ela é algo que não tem a ver com essa coisa aqui chamada realidade. Entende? Como se fosse algo desconectado da realidade, tipo, um negócio que tu vai lá pro monte e vive da contemplação, e vive de uma coisa meio mística, etc., com Deus desconectado daquilo que é a tua vocação e daquilo que é o chamado da realidade para você. Então é um território perigoso, beleza? Então tem muita gente que se enrosca nisso e fica maluco, né? Fica maluco mesmo. O território da religião é perigoso, tá? Para quem não entende. Eu acho que vocês já devem ter topado com muita gente assim na vida, tá bem? Por isso que eu falei assim, a centralidade das meditações aqui do Caminho de Perfeição vai ser sempre a realidade. A gente nunca vai fugir dela, ela é a nossa mãe mestra, tá bem? E ela é a nossa mãe mestra porque ela vem antes de qualquer outra coisa. Ah, mas e a Bíblia? Ah, mas e o catecismo da igreja? Ah, mas e a tradição da igreja, o magistério da igreja? Todas essas coisas, elas só fazem sentido na realidade. Tá entendendo? A realidade anterior às Sagradas Escrituras. Aquilo que está nas Escrituras só faz sentido dentro da realidade. Então, assim, quando a gente olha as Escrituras, quando a gente olha, sei lá, o catecismo da igreja, algum documento magisterial da igreja, algum tipo de doutrina, e a gente se fecha ali naquela doutrina ou não consegue costurar ela na realidade, é nesse momento que a gente vai perdendo a cabeça. Entendeu? Então, se a Bíblia, as Escrituras, elas têm alguma função, é a função de colocar cada vez mais na realidade. Se a vida espiritual ela tem algum benefício, ela pode te trazer algum benefício, é o benefício de você viver na realidade. Ela te conectar ainda mais à realidade. De modo que você
consiga enxergar com clareza o sentido das coisas. E não mais naquela sensação de insegurança ou tateando na vida. O que é para eu fazer? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha vida? Né? E o trabalho? E o dinheiro? Qual profissão? Caso eu compre uma bicicleta, vou para o seminário ou tiro férias na Argentina? Então, entende? Uma coisa assim, parece estar fora, né? Meio insegura, assim, né? Pra onde que eu vou? Meio cego, né? Beleza? E o pior, tá? Se tu tiver meio cego, só você e tal, isso afetar só você, tá ótimo. O pior é quando tu tá meio cego e tu acha que tu entendeu alguma coisa. Aí é que lascou tudo, né? Aí é que começa a dar problema. Porque aí você vai orientar alguém, aí você vai dar opinião, você vai fazer alguma coisa, e aí vira uma epidemia de escrotice, assim, de maluquice. Beleza? Então, eu gostaria que vocês saíssem dessas aulas aqui, ao final, muito esclarecidos, mas muito esclarecidos, muito espertos, sagazes, entende? E nutrindo uma vida espiritual profunda.